de dados da tabela de categorias, né? Que é a primeira que nós vamos começar, visto que contatos depende de categoria. Tá? Então, para isso, nós vamos aqui na nossa pasta BD, dentro do projeto Contatos, né? E vamos criar um modelo de dados, que vai ficar junto aqui com o nosso arquivo de conexão, que nós criamos anteriormente, certo? Então, vamos lá. Vamos clicar com o botão direito aqui, vamos em um novo arquivo, e vamos criar um arquivo chamado categorias.js, certo? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui também é fazer a importação do SQLize, né? Importação do SQLize, para a gente poder usar o recurso do SQLize com a definição da estrutura da tabela, né? Do modelo de dados de categorias. Então, fizemos importação. Temos uma constante para importar, outra constante aqui para importar a conexão também, visto que a gente vai enviar através desse objeto de conexão, né, a nossa instrução para a criação da tabela, do modelo de dados. Bom, aqui para importar a conexão, né, como a conexão está dentro da mesma pasta do nosso arquivo categorias.js, vejam aqui, ó. Nosso arquivo de modelo de dados de categorias está dentro da mesma pasta BD que se encontra a conexão. Então eu coloco ponto, que é a mesma pasta, né? A pasta atual, barra conexão, para fazer a importação então do módulo de conexão, que eu vou precisar aqui para poder, né, fazer a sincronização com o banco de dados. Aí nós vamos criar, né, um modelo de dados de categorias, como a gente viu na aula anterior. Então, criamos uma constante aqui, identificamos com o nome de categorias, que vai ser, então, o nosso modelo de dados. E vamos criar esse modelo de dados a partir do objeto de conexão na função define, né? Usamos a função define para definir esse modelo de dados. O nome, então, vai ser categorias, né? E aí, passamos para a definição da estrutura desta tabela de categorias, né? Os seus campos. O primeiro campo é o ID, tá? O ID ele vai ter, então, ele vai ser composto, né, por uma outra chave, outro objeto, né, composto da chave tipo, né, type, tipo de dados, que vai ser SQLize.integer, tá? SQLize.integer, por isso que a gente fez a importação aqui do SQLize para poder usar ele, né, para referenciar os tipos de dados. Depois nós vamos ter uma chave que é a primary key, desta forma. Vai ser verdadeiro, que esse aí vai ser a chave primária da tabela. E nós temos por fim aqui um auto-increment, que também vai ser true, certo? Então essa é a estrutura do campo ID, né, na nossa chave primária da nossa tabela. Certo? Depois nós vamos para a descrição. E a descrição é o seguinte, a descrição é só o SQLize.string. Aqui. Ok. Feito isso, né, feita a definição da estrutura aqui no nosso modelo de dados de categorias, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que sincronizar, né, esse modelo de dados categorias com o banco de dados através dessa conexão, tá? E para fazer isso, então, a gente tem uma funçãozinha. A partir de um modelo de dados do SQLize, a gente tem uma funçãozinha chamada sync, que faz essa sincronização. E aí é o seguinte, ela tem um parâmetro aqui, que é um objeto, né, que tem uma chave chamada force. Isso quer dizer o seguinte, se a gente quiser forçar que essa tabela seja criada no banco, mesmo que ela já exista lá, digamos que eu já criei ela anteriormente, mas eu quero que a cada execução da nossa aplicação ela seja criada novamente, eu coloco ela aqui como true. Bom, isso não é recomendável. Por quê? Porque toda vez que a gente for executar a aplicação e criar o banco de dados, se a gente já tiver alguns dados na tabela, lá vai ser tudo apagado, né? Porque ele vai recriar o nosso modelo de dados. Então, como é que a gente faz? A gente deixa esse parâmetro aqui como falso, porque aí ele vai agir da seguinte forma. Se na primeira execução da nossa aplicação não existia a tabela no banco de dados,
aí ele cria. Caso contrário, ele não cria, ele ignora, né? Não faz então a geração da tabela, certo? Então isso que significa esse parâmetro força aí. Bom, criado aqui o módulo, né, de definição de uma categoria, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos exportar esse módulo. Da mesma forma que a gente exportou lá a conexão, né? Lembra da aula anterior lá que a gente exportou a conexão para usar a conexão aqui no nosso index? Olha aqui, ó, veja que eu estou importando a conexão aqui no index, certo? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui em categorias. Nós vamos exportar este módulo categorias, né? Nós vamos exportar esse objeto aqui, esse modelo de dados categorias, para que a gente possa usar aqui no nosso index, ok? Então vamos fazer isso. Module.exports igual categorias, que é o nome do objeto ali que eu quero fazer a exportação, esse modelo de dados que eu acabei de definir aqui. É esse que eu quero exportar aqui, para poder usar lá no nosso index. Só deixa eu salvar aqui. E aí nós vamos lá no index e vamos fazer a importação desse modelo de dados aqui da mesma forma que a gente fez com a conexão, para poder utilizá-lo aqui, né? Então, const categorias, que é o mesmo nome que a gente colocou lá, né? Require. Aí, a mesma forma, nós temos que colocar o caminho aqui. Deixa eu aqui, meus parentes, aqui. Da mesma forma que tem que colocar o caminho, né? Então, tá dentro, deixa eu tirar aqui, isso, tá dentro da pasta BD barra categorias, tá? Então, o mesmo caminho que a gente colocou aqui para conexão, ou seja, né, na mesma pasta, no mesmo nível, eu estou aqui ó, em index, estou no mesmo nível aqui da pasta categorias, então ponto, né? O mesmo nível é o ponto. Então, a partir aqui de contatos, que é esse ponto, barra categorias, barra BD, né? Barra categorias, que é o modelo de dados que eu acabei de criar aqui. Quando eu executar, vou só salvar aqui, Ctrl S. Quando eu executar essa aplicação, nós vamos ver que aqui no pgadmin, vou abrir aqui o pgadmin, só para a gente olhar lá o banco de dados. Vou abrir aqui o banco de dados contatos BD, vamos em esquemas, né, público, e vamos lá em tabela, vocês vão ver que está vazio aqui, não tem nenhuma tabela, né? Como eu falei para vocês, quem vai criar a tabela aqui é o Sequelize, quando a gente executar a nossa aplicação. Como não tem nenhuma tabela, né, e eu executar ele pela primeira vez, ele vai gerar a tabela para a gente aqui. Tá? É isso que eu quero demonstrar aqui para vocês. Então, voltando lá, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou executar o nosso projeto no terminal. Vou abrir ele aqui, novo terminal. E vamos executar esse projeto aqui para vocês verem que ele já vai gerar para a gente a tabela. Então, node index. Beleza. Ele gerou aqui, ele executou as instruções. Ó, vejam que aqui ó, ele transformou aquele modelo de dados aqui de categorias numa instrução SQL. Ó. Isso aqui quem fez para a gente, né, foi o Sequelize, né, para a criação da tabela lá no banco de dados. Então, se a gente for lá agora no pgadmin e atualizar aqui, tá? Dá um F5 aqui para atualizar. Peraí. Atualizei aqui. Deixa eu abrir de novo ele aqui para atualizar. Esquema, tabela. Dá um refresh aqui. Com o botão direito aqui, na verdade, dá um refresh. Ele atualiza, ó. E aí, se a gente abrir aqui, então, nós vamos ver que foi criada para a gente a tabela categorias. Tá aí ela, né? Veja que aqui está o SQL dela, né? Então, aqui está o SQL, ó, a criação dessa tabela, mas quem gerou, na verdade, essa tabela para a gente foi a nossa aplicação lá através do Sequelize, certo? Veja que aqui foram criados dois campos adicionais, né? Isso é criado pelo Sequelize, tá? A gente não informou isso aqui no nosso modelo de dados. No nosso modelo de dados a gente só informou o ID e a descrição. Isso aqui é criado automaticamente, tá? Pelo Sequelize, tá? Isso aqui vai ser usado pelo Sequelize no momento que a gente começar a inserir dados nessa tabela categorias. Então, para cada registro que a gente insere aqui, ele coloca automaticamente para a gente a data de criação desse registro. E se a gente alterar esse registro, fizer um update, ele vai também colocar aqui a data da última alteração desse registro. Tá? É, na verdade, um controle interno do Sequelize.
Tá? Ele faz isso para a gente de forma automática. Ok? Então essa é a forma de criação de uma tabela. Veja que é bem simples, né? A gente só define o modelo de dados, como a gente está vendo aqui num arquivo, né? E aí usa esse modelo de dados lá na nossa aplicação. O simples fato de a gente criar a conexão com o banco de dados aqui, ó, já executa todo esse código para a gente, certo? E é aquilo que eu falei para você, se a tabela já existe, ele vai ignorar, caso contrário, ele cria para a gente como a gente acabou de verificar. Só vou encerrar aqui a aplicação, Ctrl C, né, para deixar tudo ok. Na próxima aula a gente vai ver como criar, né, a estrutura do modelo de dados de contatos.